Rafael, estou estressado, meu cortisol está alto. Você sabia que nem sempre? Eu sempre doso o cortisol dos pacientes, mas não só o cortisol. A gente dosa sempre o S-ideia e a gente dosa também o ACTH. Você tem que dosar o gerente e alguns dos funcionários, porque só dosando um funcionário que é o cortisol, você não consegue fazer uma avaliação legal. O cortisol é um hormônio, segundo a minha professora de biologia falava no colégio, de brigar e lutar. Ele vai dar energia para o cérebro. Então, se o cortisol estiver baixo, você pode sentir um desânimo, uma desmotivação, sabe aquela vontade de comer doce às 16, 17 horas? Provavelmente é isso. E o que mais? Se você está estressado, você vai ter um aumento do cortisol, pô. Se você está passando uma situação de estresse, qual que é o hormônio que te defende? O cortisol. Agora, o cortisol ele deveria ser o mocinho em estresse agudo. Só que o seu corpo biologicamente ele não foi programado para estresse crônico. E esse cortisol, quando ele fica muito alto, ele tem algumas consequências, como ele interfere no ganho de peso, ele te faz reduzir a energia na musculatura, dor muscular associada à enxaqueca, irritabilidade, pavio curto atuando na serotonina, redução de ânimo, disposição à energia na dopamina, leva à falta de motivação, dor no trapézio, sabe aquele coração acelerado e aquele intestino quando você fica irritado, ele sai todo? Noradrenalina e aquela cabeça que não para, sempre acelerada. GABA. Porque o cortisol ele te protege, mas para te proteger muitas vezes ele tem que alterar esses neurotransmissores. Bem, o cortisol está alto, é um período de estresse. Estresse para os nossos antepassados é fome. Então ocorre uma redução de enzimas digestivas. Você para de digerir tudo praticamente, o intestino fica uma zona. Ah, Rafael, como carne fica empazinada. Eu tenho, acho, intolerância a tudo. Tudo que eu como me faz mal. Me sinto com falta de energia, porque o excesso de cortisol interfere na mitocôndria, que é a organelazinha que gera energia, né? E você vai te sentir cansado. E uma das principais queixas entre sobreviver e reproduzir, sua genética foi feita para sobreviver. Então o libido, ó, vai lá embaixo. Agora, se você só perde o cortisol, muitas vezes você vê um cortisol de 10, você acha que está tudo bem. Mas calma lá, o valor do cortisol ele vai de 4 a 22. Se você está estressada, um cortisol de 10, ele é baixo. Ele é insuficiente para o que você precisa. E o que mais? Muitas vezes a gente pega um cortisol de 10 com a CTH lá em cima. Então o que acontece? Você logo vai entrar num período de falência. O que mais que a gente percebe? Que o cortisol está normal e na hora que a gente dosa na saliva, o cortisol da saliva está baixo. Então assim, Rafael, eu estou estressado, não adianta só o cortisol, você tem que dosar o S-ideia, o cortisol e o ACTH. E para a gente realmente ter um tratamento adequado, a gente precisa dosar o cortisol salivar, porque a gente consegue ver o ciclo do dia do cortisol. E você pode estar muito estressado, o cortisol está lá em cima, significa que ele está conseguindo te proteger. E não vem com essa para mim de, Rafael, como é que eu faço para reduzir meu cortisol? Me dá algo para reduzir o cortisol. Mas como é que eu vou reduzir algo que está te protegendo? Se eu fizer isso, eu estou fazendo um malefício para você. Você tem que resolver a sua vida, tem que reduzir que está aumentando o cortisol. Muitas vezes a gente consegue interferir o contrário. Você está estressado e de repente entra uma falta de energia porque seu cortisol foi consumido. Aí a gente consegue interferir em você. Então sempre, quando a gente fala de cortisol, a gente fala de mudança de estilo de vida. Entendeu direitinho?